Sala. Então, hoje eu estou aqui com a Vivian de Barros. Tudo bem, Vivi? Tudo jóia, e você? Também, tudo tranquilo. Já vou avisar que, antes de mais nada, eu vou tirar a minha imagem por questões de internet, para a gente garantir uma boa conexão. Então, eu já vou até fazer isso agora, tá bom? Pronto, tá feito. Tá jóia. E queria convidar você para se apresentar, né, para o pessoal que tiver, para quem estiver assistindo a gente. Pode ser? Pode. Então, meu nome é Vivian, né? Eu sou psicóloga de formação. Atualmente eu estou terminando meu doutorado no departamento de psicobiologia e tenho trabalhado mais especificamente com o programa de prevenção de recaída baseado em mindfulness com mulheres usuárias crônicas de hipnóticos, né? Mas também tenho pesquisado em outras áreas com esse programa também, que é voltado para comportamentos aditivos. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Sucesso, perfeito. Vivian, a primeira pergunta que eu tenho feito, eu acho que é uma dúvida que, como a gente até conversou já, ela é bem constante em quem está procurando mindfulness pela primeira vez. Eu acho que é uma das principais ideias desse projeto. É, por palavras, né, o que é um desafio bem grande, Uhum. explicar o que é mindfulness. E eu gostaria de te fazer essa pergunta: como você explicaria para alguém o que é mindfulness em palavras? Uhum. É um desafio mesmo, né? Eu acho que em palavras a gente consegue dar uma aproximação do que é, o que a pessoa vai sentir depois quando ela começar a praticar, né? Mas basicamente eu costumo dizer que é uma nova maneira de olhar para a vida, né? Então, você estar plenamente presente nos seus comportamentos, naquilo que você faz, mas também como que você se sente com relação às coisas que você está fazendo, conhecer um pouco mais os seus pensamentos e também ter um pouco mais de consciência corporal, né? Então, é uma maneira de estar mais inteiro na sua vida, assim. Então, sair um pouco desse automatismo que a gente fica e voltar para o que está realmente acontecendo, né? Então, eu penso que mindfulness, assim, de uma maneira bem simplificada, seria isso, de voltar a nossa atenção para aquilo que está realmente acontecendo, para que a gente possa ter um pouco mais de discernimento sobre como agir em determinados momentos, ou pelo menos perceber o que eu realmente estou sentindo, o que eu realmente preciso, né? Então, acho que basicamente seria isso. Legal. E também fazer isso tudo com uma atitude de gentileza com a gente mesmo, né? Porque mindfulness não é só a questão da atenção e de reconhecer o que está acontecendo, mas também de trazer essa abertura, curiosidade e também essa amorosidade, né, para o que a gente está fazendo, né? Não só fazer isso porque eu tenho que fazer, mas fazer porque eu estou me dedicando a fazer algo que é importante para mim, né? Então, ter clara essa intenção também, né, e a forma como a gente faz isso. Entendi. Muito obrigado pela explicação. Uhum. E, Vivian, me conta uma coisa. Como que foi o seu primeiro contato com mindfulness? O porquê que você procurou mindfulness? Por que você se interessou tanto por isso? Uhum. Então, meu primeiro interesse foi profissional mesmo, né? Por conhecer que era uma nova coisa que estava surgindo, que eu via que tinha muito a ver com o que eu já trabalhava, que era terapia cognitivo-comportamental. Então, eu tive interesse e até veio para mim apresentado por uma colega de trabalho, né? Que ela gostaria de aplicar isso para pacientes com dependência de tabaco. Então, eu comecei a ler sobre o tema, né, como a gente faz com qualquer outra área que a gente começa a estudar. E aí eu fui começando a me preparar, então, para fazer essa formação profissional, mas com esse interesse bem profissional mesmo. E aí para fazer essa formação, eu tive que participar de um retiro primeiro para prática pessoal. Aí foi aí que eu comecei a realmente entender um pouco mais do que a gente estava falando, assim, né? Porque como você falou anteriormente, não é por meio de palavras ou leituras que a gente consegue entender. Então, aí eu fiz esse primeiro retiro, na época nem tinha retiros de mindfulness puro aqui no Brasil, então era um retiro que tinha um pouco mais um cunho religioso, não era religioso, mas era dado por um lama, né? Então tinha um pouco mais de, de conteúdo budista. Eu fui fazer a formação.
E aí eu comecei a ver, só com esse retiro e com as práticas, que eu comecei a ter um pouco mais de flexibilidade cognitiva mesmo, de perceber que eu poderia pensar sobre as coisas de diferentes formas, assim, porque como uma pessoa ansiosa, a gente acaba reduzindo muito o nosso repertório, né? Então eu tinha sempre que resolver as coisas, ficava naquela ansiedade, e com as práticas eu comecei a perceber que eu podia simplesmente permanecer ali com aquela dúvida por alguns instantes, e as coisas começaram a surgir, né? Então foi essa mudança na minha percepção da vida, assim, que realmente me motivou a continuar. E aí foi quando eu fui fazer a formação, né? E aí que eu me dei conta de quão automático eu estava levando minha vida, assim, né? Então foi uma experiência pessoal muito importante, assim, para mim, muito mais do que profissional mesmo. E aí que eu comecei a realmente me dedicar à prática, a perceber que era uma possibilidade de mudança de vida e depois que e depois foi mais ou menos esse percurso aí. Só um instante, você pode repetir só a última frase que cortou? Uhum. Eu disse que foi um ganho muito importante pessoal, né? E a partir desse ganho pessoal que eu comecei a realmente entender um pouco mais essa perspectiva do que a gente estava fazendo e depois eu comecei a realmente me dedicar à parte profissional. Entendi. Legal. Muito interessante. E falando então da parte profissional, Uhum. você estuda então prevenção de recaídas. Como que é o seu estudo e quais são os resultados que você tem encontrado hoje? Esse é um programa, né, que ele é baseado em mindfulness, assim como todas as outras intervenções baseadas em mindfulness. Então, só antes de falar um pouco dos resultados, eu vou esclarecer um pouco como que é esse programa para as Legal. pessoas entenderem, né? Perfeito. Então, ele é um programa que, assim como redução de estresse baseada em mindfulness ou terapia cognitiva baseada em mindfulness, ele tem a base nas práticas. Então, o que embasa esse programa são as práticas de mindfulness formais, né? Uhum. As práticas que a gente tem em todos os programas, escaneamento corporal, prática de meditação sentada, observando a respiração, caminhada, movimentos, então, e compaixão. A gente tem esses elementos também no programa, e são as vivências que embasam todos os outros conhecimentos. Mas assim como o nome já diz, ele também tem conteúdos da abordagem de prevenção de recaída, que é uma abordagem que vem da terapia cognitiva, né? Então, a gente trabalha, como ele é um programa voltado para comportamentos aditivos, a gente trabalha muito mais com essa abordagem de primeiro sentir, né, de conhecer como que são essas coisas, para aí depois, se a pessoa quiser ou não, ela escolhe as estratégias que ela vai usar. Mas diferente do programa de prevenção de recaída pura, a gente não trabalha com definição de estratégias, a gente trabalha muito mais com essa abordagem das práticas. Então, mas a gente trabalha com reconhecimento, por exemplo, de gatilhos, como que os gatilhos, as reações que os gatilhos trazem no nosso corpo e mente, né? Então, os pensamentos, emoções e até essas urgências por reagir, né? Então, como que muitas vezes um pensamento reage de maneira automática. A gente trabalha nesse programa com conhecimento desse processo, né? Através das práticas. Então, como a gente falou, quando a gente está no automático, a gente não se dá conta. Então, a gente vai treinando para a pessoa identificar o que acontece nesses momentos de gatilho. Existe esse espaço entre o gatilho e a resposta. Então, esse programa, a gente trabalha no reconhecimento do espaço entre o gatilho e a resposta. Então, reforçando que eu não estou treinando aqui quais são as respostas que a pessoa vai dar, mas muito mais nesse reconhecimento do que acontece. Que muitas vezes a pessoa não identifica que existem emoções, que existem sensações corporais ou pensamentos presentes ali. Então, a gente trabalha nesse reconhecimento para criar esse espaço, né, que muitas vezes não é reconhecido em pessoas que têm comportamentos aditivos. E nós mesmos, né, a gente muitas vezes a gente tem também reações automáticas e às vezes a gente nem observa o que acontece nesse espaço, né? Então, como eu falei, é um programa voltado para comportamentos aditivos, mas ele serve muito para pessoas que também têm comportamentos reativos, a própria agressividade, impulsividade, né? Uhum. Então, além dessa questão dos gatilhos, esse programa ele trabalha também com uma exploração curiosa dos desconfortos ou daquilo que a gente chama de fissura,
que é aquele sentimento que parece que é incontrolável, que só vai aumentar e que eu preciso fazer algo para interromper, né? Então, a gente geralmente, essas sensações desconfortáveis, a gente tende a tentar evitar. E o que a gente treina no programa é, já que isso está presente, então vamos olhar para isso, né? Com essa questão de curiosidade. Então, a gente tenta também identificar, aí para isso tem práticas específicas, né? Tem uma prática que a gente chama de surfando na fissura, que é essa prática para olhar um pouco o que está presente. E a gente tenta identificar quais são as necessidades subjacentes também. O que eu realmente preciso nesse momento? Né? Será que eu preciso interromper esse desconforto ou será que eu preciso de alguma outra coisa, né? Então, a gente trabalha muito com esse reconhecimento, né? E um terceiro ponto que é muito importante nesse programa também é reconhecer como que muitas vezes a gente se engaja nos pensamentos e isso faz com que a gente tenha reações automáticas, né? Então, reconhecer que junto com os pensamentos muitas vezes vem emoções, vem urgências e muitas vezes baseado nesses pensamentos que a gente age automaticamente, né? Então, reconhecer tudo isso também através de práticas. Então, a gente tem práticas de pensamentos, tem prática de reconhecimento de alguns processos que acontecem, né, nas dependências e que talvez estavam só no automático. Então, esse programa ele tem basicamente esses objetivos. E aí eu não sei se você quer que eu tenha alguma pergunta ou se você quer que eu já fale um pouco sobre as pesquisas que tem sobre esse programa. Legal. Na verdade, dentro do ponto que você colocou, eu teria uma pergunta que acho que seria algo bem interessante de clarificar, né, para quem estiver assistindo, que é o seguinte ponto, você falou dos programas, né, então que existem vários programas, etc e tal. A minha pergunta seria assim, o que são os programas, né, o que é um programa, e o programa, o que muda de um programa para o outro de fato, né? São as práticas, é a explicação de alguma coisa, é a finalidade. O que é de fato um programa e o que muda de um para o outro? Você pode ajudar a gente com esses pontos? Então, os programas baseados em Mindfulness, eles geralmente têm um formato de 8 semanas, né, com duração de 2 horas. E eles, como eu disse antes, a base desses programas são as práticas formais. Então, todos eles têm componentes psicoeducacionais, né, que aí são direcionados para o público-alvo, como é o caso da prevenção de recaída, ou terapia cognitiva, que é voltada para a depressão, né? Então, o que varia nesses programas é esse componente psicoeducacional, ou práticas específicas voltadas para esse público específico, né? Mas, em todos eles, a gente tem, então, essas práticas formais, e também tem o que a gente chama de partilha, né, o inquiry, que é quando a gente explora um pouco a experiência do que aconteceu nessas práticas, né, voltando sempre para a experiência direta. E só esclarecendo que a experiência direta é aquilo que está realmente acontecendo no momento. Eu não fico preso nas histórias, né, ou no significado daquilo, mas sim no que realmente está presente naquele momento. Então, os programas, eles têm essa base, né, uma base realmente nas práticas, né? Então, tem as discussões, mas diferente das terapias, o que norteia esse processo é a prática formal e a prática pessoal das pessoas que estão participando, né? Então, já emendando um pouco na sua... e uma coisa importante dos programas é que eles também têm as práticas informais, né? Que é uma forma de aproximar um pouco aquela atenção e atitude que a gente treina nas práticas formais na nossa vida diária. Então, é quando eu trago a mesma curiosidade de atenção, a mesma qualidade de atenção e curiosidade para aquilo que eu já faço no meu dia a dia. Então, comer, escovar os dentes, ou caminhar. Né? Então, a gente vai trabalhando com essas sessões e também sempre trazendo formas da pessoa trazer isso para a vida diária. Então, o programa ele é basicamente isso, né? E então tem as orientações, né, do que a pessoa vai fazer em casa. Então, a ideia do programa é que ela conheça os diferentes tipos de prática para que ela consiga fazer isso em casa depois, porque tudo que a gente precisa para treinar a mindfulness já está presente no nosso corpo, né? Então, depende muito mesmo de uma disciplina. Então, participar do programa ajuda a gente nesse direcionamento.
já que a gente sabe que é difícil pôr a prática na rotina, né? Uhum. E aí, falando um pouco das diferenças, eu acho que o principal ponto aí são os público-alvo, né, desses programas, porque então o MBSR, que é a redução de estresse baseada em mindfulness, ele foi o primeiro programa que surgiu e ele tinha o foco em pessoas que tinham dor crônica e estresse, né? Então, até relacionado às dores, né? Então, ele foi um programa desenvolvido para ajudar, então, essas pessoas que tinham as dores crônicas a reconhecer esse problema e se relacionar de uma maneira diferente com ele, né? Uhum. E aí, então, a partir daí, com essa mesma estrutura, que é a base, foram surgindo outros programas. Então, é o caso do terapia cognitiva baseada em mindfulness, que foi desenvolvido para um público para prevenir recaídas de depressão, pessoas que já tinham tido episódios de depressão antes, né? Então, aí sim, aí tem mais um foco no reconhecimento de pensamentos, no lidar com o desconforto, né? E aí depois foram surgindo outros. Então, o que varia é esse componente de psicoeducação e talvez práticas específicas que também são baseadas em mindfulness, mas direcionadas a um público específico. Então, reconhecendo esse desconforto, reconhecendo esses gatilhos. E aí Uhum. o que varia mesmo são diferentes comandos durante as mesmas práticas, talvez, ou até práticas específicas para diferentes públicos, né? Uhum. Mas é aquilo, o mecanismo principal, como é baseado nas práticas formais, ele acontece em todos os programas, né? E aí o que acontece é que programas específicos podem beneficiar populações específicas. Uhum. Mas quem não tem uma condição específica se beneficia de todos os programas, né? Uhum. Entendi. Então, até quem não tem uma condição específica, o mais recomendado seria fazer um programa mais geral também, assim, o programa de 8 semanas que não seja voltado para prevenção de recaídas ou etc e tal? Uhum. Então, como eu disse, aí depende, porque como a base do programa é a mesma, Uhum. né? Então, o programa ele vai quem não tem nenhuma condição específica se beneficia de qualquer um desses programas, porque como eu falei, né, nós temos padrões, por exemplo, automáticos de funcionamento e esses padrões vão ser trabalhados em todos os programas, Uhum. né? Mas caso você tenha uma condição específica, você vai se beneficiar melhor daquele programa que é específico do seu público. Então, quem não tem, qualquer um deles pode beneficiar, né, o público, Entendi. porque em todos eles a gente não trabalha, como eu falei, que a gente não fica nas histórias. Então, mesmo que eu faça um programa de prevenção de recaída, por exemplo, baseado em mindfulness, a gente não trabalha a questão da droga especificamente ou da dependência. Sempre o convite é para a pessoa trazer o que para ela fizer sentido naquele momento. Então, por isso que não, assim, eu realmente não consigo ver muita diferença para pessoas que não tenham condições clínicas específicas, entendeu? Uhum. Legal. Interessante. E até só para ressaltar um ponto que você pontuou, que você colocou, Uhum. então quer dizer assim que como você não trata das histórias, as práticas de mindfulness elas não são uma terapia da forma tradicional entendida como terapia. Isso é importante trazer. Seria isso? Exatamente. Eu acho que isso é um ponto que eu sempre trago, porque eu acho muito importante diferenciar as terapias e até isso gera um pouco de confusão, porque tem algumas terapias que usam elementos de mindfulness Uhum. e tem os programas baseados em mindfulness. Então, tem uma diferença importante aí. Então, vou falar de dois pontos que eu acho importante com relação à terapia. Perfeito. O primeiro é diferenciar dessas terapias que usam elementos de mindfulness, como a terapia dialética comportamental, terapia de aceitação e compromisso, né? Então, essas terapias, a base delas é a terapia propriamente dita, e elas podem ou não usar elementos de mindfulness, que não necessariamente são práticas formais, né? Então, aí sim a gente trabalha com um pouco mais de conteúdo, né? Então, essa é uma diferença importante dos programas baseados em mindfulness, que têm a base na prática formal e usam elementos dessas outras terapias, de forma complementar. Uhum. Então, eu acho importante diferenciar isso, até para a gente reconhecer, aí entra no segundo ponto que eu queria falar, né? Reconhecer que o programa baseado em mindfulness, ele não é um tratamento
substituto, né, não é um tratamento alternativo a outras terapias, por exemplo, né? Então, tem casos muito específicos em que os programas de mindfulness já são considerados padrão ouro como substitutos a terapias que são já consolidadas, né? Então, que é o caso mesmo da depressão, quando a pessoa já teve 2 ou mais episódios de depressão. Então, especialmente com pessoas com histórico de trauma, mas são muitos poucos casos, assim como esse específico, em que os programas de mindfulness podem substituir uma terapia já consolidada. Então, muitas vezes eles funcionam como um complemento, né? Então, é importante isso, porque muita gente vem procurar, às vezes, querendo abandonar os tratamentos, querendo abandonar a terapia ou os medicamentos que toma, porque acha que com mindfulness isso vai estar solucionado. Então, é importante, então, fazer esse programa de maneira complementar, junto com o seu outro tratamento, e pode ser que depois de um tempo, depois da prática incorporada, né, pode ser que junto com o profissional que te acompanha, você possa ir fazendo alterações nesses tratamentos, nas terapias. Mas isso não deve ser feito sem o acompanhamento médico ou psicológico, né, com a pessoa com quem você faz o tratamento. Então, se alguém se a pessoa faz terapia e vai fazer um programa de mindfulness, é importante que essa pessoa relate para o terapeuta dela que ela vai começar um programa também, né? Sim. É até muito interessante quando as duas coisas acontecem juntas, porque, como eu disse, a gente não entra nos conteúdos, mas como a gente está muito em contato com a gente mesmo, surgem conteúdos que podem ser interessantes de trabalhar numa terapia que não vão poder ser trabalhados ali no grupo, né? Então, é interessante até ter essa relação com o terapeuta, né? Porque se surgir necessidade durante o programa, né, a pessoa pode, o facilitador do grupo pode entrar em contato com esse terapeuta e os três, né, podem chegar numa solução em conjunto para caso aconteça alguma coisa durante esse processo, né? Legal, perfeito. E Vivi, voltando agora lá no trabalho que você tem feito, que você tem estudado, quais são os resultados que você tem encontrado nas prevenções de recaídas? Eu vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui no Brasil e também um pouquinho do que já tem fora. Legal. Né? Então, aqui no Brasil, a gente criou o MBRP Brasil, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa e Formação em MBRP, né? E a ideia, a gente começou com essa pesquisa do tabaco, que eu te falei. Então, essa pesquisa do tabaco mostrou que as pessoas que passaram elas passavam primeiro pelo programa do INCA, que já é o programa recomendado para os serviços públicos, né? E depois elas recebiam mindfulness no período de manutenção. E isso ajudou muito a diminuir os afetos negativos, né? Que a gente sabe que estão muito relacionados com as recaídas. Então, o que o estudo mostra é que com essa redução dos afetos negativos, houve também uma redução nas recaídas, né, do tabaco. Então, esse foi o primeiro estudo. Então, esse estudo foi bem importante para a gente entender também peculiaridades dos serviços que a gente ia oferecer esse programa, né? Então, depois disso, entrou essa minha pesquisa, né, que é com mulheres que faziam uso crônico de hipnóticos. Então, dentro dos hipnóticos, a gente considerou os benzodiazepínicos, que são aqueles medicamentos tarja preta, para dormir, e as drogas Z, que a gente chama, que é o Zolpidem, o Zolpiclone, né, que também estão bastante usados agora. E aí, então, nesse caso, a gente não usou o programa pós-tratamento, a gente usou o programa como uma maneira de auxiliar as pessoas nessa retirada. Então, elas passavam por uma triagem psiquiátrica, orientação sobre retirada, né? E aí um grupo recebia o mindfulness, elas receberam também uma psicoeducação, informando sobre os riscos do uso crônico, sobre quais seriam os benefícios de fazer essa mudança, né? Porque muitas delas nem sabiam que esse uso a longo prazo traz dependência, traz problemas na memória, etc. Né? Então a gente fez essa orientação e um grupo recebeu mindfulness e o outro recebeu monitoramento telefônico durante as 8 semanas, e depois a gente acompanhou por mais 6 meses, né, essas pessoas. E aí o que a gente identificou foi bem interessante, que as pessoas que passaram pelo programa conseguiram retirar mais rapidamente
o medicamento do que as que não passaram, e com um sofrimento menor relacionado tanto à retirada, porque é bem desconfortável retirar, né, que pode gerar tremor, irritabilidade, ansiedade, e também o que foi interessante é que mesmo fazendo essa retirada, nesse momento após a intervenção, o sono dessas mulheres não modificou, que não era esperado, que quando você tira um medicamento que está ajudando a dormir, teoricamente era para o sono piorar. Então a gente identificou que o mindfulness deu essa estabilizada, né? E aí depois, essa diferença não foi mais significativamente diferente do grupo controle, mas ao final de 6 meses, depois da intervenção, de 4 e 6 meses, a gente identificou que as mulheres que tinham passado pelo programa tinham uma menor severidade da insônia e menos sofrimento com a insônia. Então, o que a gente supõe é que, como os estudos estrangeiros também mostram, é que com essa estabilidade do sono, pode ser que aí sim ela consiga retirar mais facilmente, né? Então, porque a gente sabe que leva um tempo para incorporar essa prática. Né? Então, esse foi o segundo estudo, e também agora a gente está fazendo um estudo bem importante, que é sobre, para poliusuários, né, para pessoas que fazem uso de qualquer substância ou que usam mais de uma substância, e que estão em tratamentos nos CAPs álcool e drogas, né? Então, CAPs álcool e drogas são um centro de atenção psicossocial em álcool e drogas, né? Que são os tratamentos ambulatoriais que a gente tem no Brasil. Então, esse estudo ele é muito importante porque os estudos de onde o programa foi criado, que foi nos Estados Unidos, tem uma forma de tratamento diferente do que a gente usa aqui. Então, esse estudo ele tem o objetivo de avaliar como que se esse programa ele é viável de ser aplicado nesse modelo ambulatorial que a gente tem no serviço público no Brasil, e também quais são as alterações que vão ser necessárias e quais são os benefícios que esse programa pode trazer, né? Porque a gente veio com a ideia de testar se esse programa se ele funcionava e tal, mas a gente viu que como tinha toda essa diferença cultural e diferença de tratamento, primeiro a gente precisou avaliar como que seria a entrada desse programa nesses serviços, né? E aí a ideia, o próximo passo já é uma pesquisa que já está delineada também, já está começando, já está em andamento, que é realmente o estudo de efetividade, né? Que é avaliar qual que é o efeito dessa intervenção nesses mesmos serviços, né? Em pessoas que fazem uso de diferentes drogas, né? Então, a gente tem também um estudo com familiares de dependentes de substâncias, né, que a gente procurou avaliar quais foram as percepções deles sobre os dependentes, né, e sobre a vida deles mesmos depois de passarem pelo programa, né. E fora do Brasil, o que já tem de estudo mostra que o programa, ele já tem estudos, inclusive, que comparam a prevenção de recaída baseada em mindfulness com a prevenção de recaída puro, com follow-up, né, com um segmento de 1 ano. E esse estudo, eu vou falar só desse, que é o mais importante, que ele é bem interessante, porque a população estudada é uma população em alta vulnerabilidade, assim, grande parte era morador de rua, que fazia uso, mais de 80% dos usuários usavam mais de um tipo de substância, né? E aí, então, esse estudo teve 3 braços, né? Um que recebeu o MBRP, que é o de Mindfulness, né? O outro que recebeu prevenção de recaída pura, e o outro recebeu o tratamento usual, que na maioria das vezes lá nos Estados Unidos é feito através dos 12 passos, né? A ANA. Então, o que eles observaram é que 6 meses depois da intervenção, tanto o grupo de prevenção de recaída quanto o grupo de Mindfulness, o MBRP, foram muito melhores em prevenir recaídas que o de 12 passos, né? Mas depois e nesses 6 meses, o programa de prevenção de recaída foi um pouco melhor que o prevenção de recaída baseada em mindfulness, tanto no uso de drogas quanto para álcool. Só que aí depois de 1 ano, o que foi interessante foi que o grupo prevenção de recaída puro voltou a recair quase igual ao tratamento usual, e o mindfulness se manteve estável, o MBRP. E aí o que é interessante é que o que eles discutiram é que o programa de prevenção de recaída puro, como eu falei anteriormente, ele é muito eficaz
em trabalhar com as habilidades, em trabalhar com estratégias de enfrentamento, né? Trabalha muito com conteúdo, então a gente trabalha com treino mesmo de habilidades para situações específicas, talvez direcionadas ao uso de drogas. Uhum. E como o mindfulness, ele tem esses elementos, mas ele não trabalha com estratégias, não trabalha com conteúdos, e trabalha com essas necessidades realmente subjacentes, que são aquelas reais necessidades, né? As pessoas, elas desenvolvem habilidades para a vida. Uhum. Então, como eu falei, dos afetos negativos, né? São coisas que talvez a pessoa não conseguia prever, mas ela aprendeu uma maneira de se regular emocionalmente melhor do que as pessoas que só fizeram prevenção de recaída. Uhum. E aí é o papel do mindfulness mesmo, né? Então, como essa era a única diferença, eles discutiram que ao participar desse programa de mindfulness, então as pessoas estavam mais prontas para lidar com as condições de vida que a gente não pode treinar ou controlar todas elas, né? Uhum. Então eu acho esse resultado bem interessante, assim. Legal. Muito obrigado por compartilhar tudo isso. Acho que com certeza vai ser de grande proveito para que cada um de nós consiga entender mais o que é mindfulness e ver como estão acontecendo os estudos, não só no Brasil, mundo afora, e ver a importância também dos estudos no Brasil e como muitas vezes tem que adaptar, né? Porque a cultura é diferente, então se você pega só um programa de fora e coloca ele aqui dentro, muitas vezes pode não ter resultado nenhum e com adaptação para o público correto, para a cultura, da forma como é a cultura, cada país tem a sua cultura, isso pode potencializar, maximizar os resultados, né? Com certeza. Então vou voltar a câmera para te dar um tchau aqui. Tá joia. A imagem voltou a ficar bem melhor agora no final. Então, muito obrigado por toda a conversa, por explicar aspectos tão importantes para a gente. E espero encontrar você em breve. Tá joia, Victor. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui discutindo com você sobre isso. Espero que seja útil e espero que a gente se veja em breve também. Com certeza. Tchau, tchau.